isso aí, pessoal. Vamos falar agora sobre 3 indicadores que são bem utilizados no meio da análise técnica, bem difundidos, tá? Que são as bandas de Bollinger, onde ela consiste numa banda superior, uma banda inferior, que são calculadas baseadas em 2 desvios padrão, tanto para cima quanto para baixo. Essa banda ela utiliza o conceito de 95% dos preços, do intervalo de preço está compreendido entre a banda superior e a banda inferior durante 95% do tempo. Então, esse 5% do tempo que o mercado, que o preço sai fora das bandas, ele é utilizado como um setup. Um setup de compra ou um setup de venda. No caso da banda inferior, é um setup de compra. No caso da banda superior, é um setup de venda. Que é o famoso fechou fora, fechou dentro. O pessoal aqui, pronto, fechou fora. O pessoal espera fechar dentro. Fechando dentro, tem um sinal de venda. Isso aqui é um sinal de venda. E tem pessoas que utilizam a média central, que é uma média de 20 períodos simples para alvo, e o stop fica acima da barra que disparou o movimento. E aí você tem outros setups, um setup de expansão, que é quando as bandas elas tendem a encolher, em seguida tem-se um movimento explosivo. Vamos ver aqui, igual aqui. Não foi muito bem isso, mas geralmente o que acontece? Quando ela está encolhendo, é sinal de que ela vai abrir. Na abertura você pode tentar efetuar uma compra, de tendência se ela te der um prosseguimento, ou uma venda na tendência se ela der prosseguimento. Eu não estou achando nenhuma nesse ativo, nesse tempo gráfico. Vamos ver se em uma hora a gente acha. Também não, está bem ruim. Vamos ver se no nosso Bitcoin a gente acha. No BTC costuma acontecer muito esse tipo de setup. Vem aqui, ó. Ela fechou, ela vem fechada e aqui ele rompeu, chegou a ter uma explosão. Então quem conseguiu ver esse squeeze aqui, que eles chamam de fechamento das bandas, pegou um movimento explosivo. Isso aqui aconteceu a 1h da tarde do dia 10 de abril. Então esse é um dos indicadores, que é a banda de Bollinger. A gente tem mais 2 osciladores que são o MACD, divergência e convergência de média móvel. Então a gente tem basicamente o histograma, que diz se o volume do movimento ele é um volume comprador ou um volume vendedor. Aqui a linha 0 do MACD, dizendo que a região de venda, o volume de venda está maior, e aqui o volume de compra está maior. O MACD você pode operar ele tem gente que opera de várias formas. Eu utilizei o MACD durante muito tempo, e eu utilizava da seguinte maneira: se eu tenho um volume de compra e a média de sinal cruzou a média base, eu sei que a força de compra ela está aumentando. Aqui a gente tem as duas médias se separando. Isso aqui é um sinal de aceleração de movimento depois desse cruzamento, porque aqui o volume já ficou comprador. Então aqui é a hora de eu procurar um ponto de compra. Aí, poxa, quando é que eu
não posso comprar mais? Quando as médias se tocarem. Quando as médias se tocarem, o MACD diz para mim, não compre mais. E aqui o volume vem dando o respaldo da parada de compra, porque a gente tem uma perda de volume nesse ponto. Okay? Aqui, atualmente, ele está acelerando uma venda. Ele descruzou a média de sinal, as duas médias apontando para baixo e abrindo, isso é um sinal de aceleração. Você tem um volume vendedor confirmando o movimento, então é um ponto de venda para o MACD. Okay? Mais ou menos assim que o MACD funciona. A gente tem também o oscilador estocástico. Então, muito parecido com o RSI. Ele tem os níveis de sobrecompra e sobrevenda em 80 e 20. Quando ele está nesse ponto de 80, ele está sobrecomprado. Quando ele está no ponto 20, ele está sobrevendido. Então a gente teria que, teoricamente, procurar pontos de compra na sobrevenda e pontos de venda na sobrecompra. Okay? O ponto 0, dizendo para mim que não tem... se a linha estiver no ponto de 0, ela não está nem sobrecomprado nem sobrevendido. E em que, no caso, ele veio de uma posição sobrecomprada. Aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de divergência. Você tem um fundo mais alto no indicador e... não, na verdade ele não fez um fundo mais baixo no indicador, então não tem mais divergência. A divergência é quando você tem um fundo mais alto no indicador e um fundo mais baixo no preço. E o indicador, geralmente, 99,9 vezes que isso acontece, ele ganha parada. O indicador está à frente, no caso do oscilador estocástico, do preço. Tá? Bom, basicamente é isso, galera. Mais indicadores, tem uma infinidade no TradingView. Dá para procurar os vídeos também e ver como eles funcionam. Okay? Até a próxima.